Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana. Meu nome é Felipe Mendes, sou médium colaborador do LIS. O LIS é uma casa situada na Tijuca, no Rio de Janeiro, e todas as sextas-feiras, às 19 horas, vem trazendo uma palestra no nosso canal sobre temas de interesse sob o ponto de vista da doutrina espírita. E hoje nós selecionamos um tema que gera bastante interesse de muitas pessoas, ainda mais na atual época que estamos vivendo, o tema da separação conjugal, do divórcio, e queremos estudá-lo então e apresentar para vocês, mediante a literatura espírita, quais são os ensinamentos que os diferentes livros, os diferentes autores trazem sobre esse assunto. E antes de nós começarmos, como fazemos sempre na nossa casa, antes de iniciarmos o trabalho, quero convidar todos vocês a fazer uma singela prece, iluminando o pensamento com a imagem do Mestre Jesus. E vamos primeiramente agradecer por termos chegado até aqui na nossa jornada, na condição que estamos, e vamos pedir a Ele que possa nos iluminar para seguirmos o nosso caminho adiante, com muita paz, com muita saúde, com fé e com otimismo. Meus amigos, então hoje vamos falar do tema da separação conjugal sob o ponto de vista da doutrina espírita, né? Esse é um tema que está aí no nosso dia a dia, do quem todos nós conhecemos, né? Amigos, familiares que passam por essa etapa na sua vida, né? Alguns de forma um pouco mais tranquila, um pouco mais amigável, né? Outros de uma maneira um pouco mais conturbada, né? Seja por conta do relacionamento do casal que já está muito desgastado, seja por conta dos interesses materiais que acabam vindo à frente, né, dos interesses pessoais, dos sentimentos, do respeito ao próximo, seja porque existem filhos envolvidos nessa relação, né? Então, além da dor, do sofrimento, da dificuldade emocional e psicológica que é uma separação conjugal, há também uma série de questões materiais, né, que precisam ser solucionadas, que precisam ser pensadas, né? E a ideia aqui é a gente verificar o que a doutrina diz em relação a essa separação. Será que a doutrina espírita condena ou tolera a separação conjugal? Essa palestra, ela tem como ponto de partida uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Coragem, psicografado por Chico Xavier, e que tem como título Quanto Puderes. É uma mensagem extensa, muito interessante, que estimula vocês a conhecerem, né? E que os primeiros 3 parágrafos falam assim: Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo quando surge aos teus olhos, por empecilho, a felicidade. Quando estiver ao teu alcance, tolera o companheiro áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. É curioso que eu mandei essa mensagem para alguns amigos meus espíritas e uma amiga minha me respondeu um pouco preocupada, né? Como assim? Emmanuel está querendo dizer que numa relação conjugal a gente precisa suportar, né, aquela dor, precisa suportar aquela dificuldade, precisa suportar aquela relação difícil? Será que o Espiritismo ele é contra, né, a separação conjugal? A gente vai voltar a essa mensagem do Emmanuel mais para o finalzinho, né? Mas se de um lado a gente tem essa mensagem do Emmanuel que parece dar essa conotação, essa minha amiga ela me responde com uma passagem do Livro dos Espíritos, né? Lá na pergunta 940, que diz assim: não constitui igualmente fontes de sabores
tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos, né? Dentro desse contexto do casamento, da separação das almas. E eu peguei um trecho da resposta ali dos espíritos, que eles devolvem a pergunta para o Allan Kardec. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Então, de um lado, a gente parece ter Emmanuel dizendo, olha, mesmo diante de todos os problemas, né, da incompreensão do seu cônjuge, da forma de pensar dele, né, do mau humor, da postura, permanece, segue firme, mantenha essa relação. E do outro lado, a gente tem aí uma reflexão dos espíritos, né, questionando Allan Kardec. Você acha mesmo que Deus obrigue as pessoas a permanecer junto daquelas que lhe desagradam? Então é com base nesse contexto que a gente vai então começar agora a explorar esse tema e, é claro, a gente vai tentar trazer um pouco dessa resposta, né, mais para o final da nossa palestra. Muito bem. Primeiro, como não podia ser diferente, vamos começar comentando sobre o casamento. E aí fui eu lá de novo, no Livro dos Espíritos, pergunta 695, que Allan Kardec faz uma pergunta especificamente sobre o casamento, e a resposta da espiritualidade é que o casamento é um progresso na marcha da humanidade, né? Uma resposta muito singela, mas que diz muita coisa, né? A pergunta seguinte, que é a 696, pergunta assim: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Se na atual sociedade que estamos, se o casamento fosse extinto, né, que efeito isso teria para a nossa sociedade? E a resposta da espiritualidade é: seria uma regressão à vida dos animais. Bom, a gente tem muita coisa para pensar sobre isso, né? Se a gente for olhar a história da sociedade humana, né, lá no longínquo passado, nas primeiras relações sociais, não existia a figura do casamento, né? Havia assim até uma aproximação entre o homem e a mulher, entre os seres de uma maneira geral, né, que deixaram de ter aquela vida solitária que basicamente se destinava a sustentar, né, a sua fome, a sua vida, a preservar a sua vida diante das dificuldades que a natureza oferecia, né? O homem era um homem solitário, caçador, nômade, e ao longo da jornada, ao longo da história, passou então a conviver em agrupamentos, né? Passou a se reunir com outros seres, né? Estabelecendo algumas organizações, algumas primeiras reuniões, né? Passando a viver em comunidade aos poucos, compartilhar aquilo que conseguia conquistar, seja através da caça, depois com a agricultura, passando a se reunir em agrupamentos cada vez mais organizados, dentro de uma mesma habitação, dentro de um mesmo local, até chegarmos, isso aí a gente está falando de milhares e milhares de anos, à figura do casamento, que aí já é uma relação, já é um compromisso estabelecido, né, por lei, né, uma obrigação que foi determinada pela organização da sociedade, baseada já agora em alguns regramentos, e hoje conhecemos então esse instituto da maneira que ele é, com toda a sua formalidade, né, com uma formalidade religiosa para aqueles que acreditam dessa maneira, para uma formalidade civil, jurídica, né, com uma série de obrigações que são determinadas, de vínculos que são decorrentes dessa relação. Mas a espiritualidade vem nos dizer que se no estágio atual que estamos, nessa organização social que temos, se o casamento fosse abolido, nós voltaríamos à vida que os animais teríamos, destacando então a importância não só desse instituto, mas também do progresso intelectual, né, moral e social que a humanidade chegou,
e deu-se um passo importantíssimo nessa organização. E aí eu fui lá num livro que eu gosto muito, chamado Filosofia Espírita, que foi ditado pelo espírito Miramês, em que ele comenta, né, as perguntas que estão no Livro dos Espíritos. E sobre a pergunta 695, o espírito Miramês diz o seguinte: o casamento, sendo uma simples união, é lei natural para todos os seres, em todos os planos da vida. Os espíritos se unem para tarefas sagradas do aperfeiçoamento. Então, enquanto união, né, o casamento é uma lei natural para todos os seres. E os espíritos eles vão se juntar, então, nessas organizações, nessas uniões, para estabelecer algumas tarefas, para cumprir algumas atividades, né? E principalmente destinadas ao seu aperfeiçoamento. E ele continua: observemos a natureza. As pedras se unem oferecendo maior segurança e firmeza à própria terra. As árvores juntas alinham suas forças para a purificação do ar e a transmutação dos elementos, proporcionando melhoria de vida, né? A fotossíntese, a entrega de oxigênio para o planeta, uma missão conjunta da união das árvores. Os animais andam unidos segundo espécie, e para que não falte o crescimento, reproduzindo-se na ordem a que pertence. Então, veja bem, todos os ciclos, né, naturais que nós mesmos já passamos, lá no reino mineral, as pedras, né, no reino vegetal, as árvores, no reino animal, todos esses grupos, eles também têm as suas formas de aglutinação, as suas formas de reunião para cumprirem com determinadas atividades. E Miramês então termina dizendo: e os homens não poderiam fugir a essa regra da lei do crescei e multiplicai. Para conservar a espécie dentro de certas normas, surgiu na sociedade o casamento, instituição que assegura e dá caminhos novos ao amor dos que juntos convivem. A família constitui a célula da sociedade. Desmanchando-se a família, a sociedade se desmorona. Então ele vem destacar que a organização enquanto família, claro que aqui dentro desse estudo decorrente do casamento, mas não só a decorrente do casamento, ela é a célula principal da sociedade. Por que, Miramês? E ele segue: a formação de um lar é o ponto alto do progresso da humanidade. A família é uma escola onde aprendemos a vencer nós mesmos, para depois entrarmos na universidade, constituída de todos os povos, onde os professores são pais, filhos, irmãos e parentes. Quem não aprender a amar os mais próximos, como poderá entender os mais distantes? Comecemos primeiro dentro de casa, que é a porta para descobrirmos o amor universal. Olha só que bacana essa parte final que Miramês colocou em observação à pergunta 695. O casamento proporciona a constituição de uma família. E a família é a escola onde nós vamos aprender, e ele coloca em primeiro lugar, aprender a vencer nós mesmos, com as relações familiares, com aqueles espíritos que estão no nosso entorno, como pais, como filhos, como parentes, como esposa, com todas as suas características, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas personalidades. Nós vamos aprender a nos vencer. Nós vamos aprender a lidar com aquilo tudo e tentarmos sermos cada vez melhor. Nós vamos tentar vencer a nossa impaciência, vencer a nossa incompreensão, né? Vencer a nossa violência para com eles. E com isso nós seremos o principal ganhador desse aprendizado, né? Nós estaremos nos autoconhecendo e nos melhorando cada vez mais. E é lógico que na medida que a gente se melhora, a gente está colaborando para que todos esses espíritos ao nosso redor também se melhorem.
Então, é um aprendizado conjunto, é o conceito verdadeiro de escola, né? Nós todos, como alunos, estamos aprendendo conjuntamente a tarefa. Mas ele diz que nós fazemos o papel de aluno, mas também fazemos o papel de professor, né? Já que são essas dificuldades, são essas personalidades que estão nos ensinando a melhorar. Pois bem, então a união de duas pessoas, puxando de novo para o tema do casamento e logo após da separação conjugal, né? Essa união, como diz aqui o texto, é um reencontro para que essas pessoas possam se auxiliar mutuamente, possam crescer, né? Essa união ela pode surgir de diferentes meios ou por diferentes motivações, né? A gente tem motivações afetivas, né? O gostar de alguém, né? Se afinizar com aquela pessoa, com aqueles gostos, com aqueles desejos, com aqueles propósitos que a pessoa tem. Muitas vezes a gente tem também uma afinidade material, né? Quantos casamentos a gente não conhece, que as pessoas se juntam por interesses materiais, porque querem uma condição de vida um pouco melhor, né? Porque ficou de olho ali no apartamento, no carro, né? Naqueles bens que aquela outra pessoa possui. Outros um vínculo um pouco mais, vamos dizer, sexual, né? Aquela afinidade pelo interesse no corpo, na beleza daquela outra pessoa, né? E é interessante porque talvez no estágio que nós estejamos hoje, né, tenhamos uma conjunção desses interesses, mas ainda talvez predominem os interesses materiais, né, e os interesses da aparência. E talvez por isso muitos casamentos ainda não deem certo, né, porque o que desperta a atratividade no início é esse desejo material, ou o desejo físico, né, de ter aquela outra pessoa bonita, com um corpo bonito ao seu lado. Mas o corpo físico ele vai se degradando ao longo do tempo, né? A gente vai envelhecendo, nosso corpo vai mudando e talvez isso não se torne mais importante. Também o desejo material, né? Na medida que a gente vai envelhecendo, os nossos valores vão mudando, os nossos pensamentos vão se alterando e os bens materiais também podem perecer, né? A gente pode ter mudanças na nossa vida que vão nos levar a ter uma vida um pouco mais restritiva. O que permanece, então, numa relação ao longo do tempo? O que permanece verdadeiramente é o espírito, né? É a inteligência, é o conhecimento, é o sentimento que aquela pessoa é capaz de proporcionar à outra. Então, o material, o físico, se perece, se perde ao longo do caminho. E no final vai restar o espírito, a alma, o verdadeiro ser que está ali dentro. E se não houver realmente uma afinidade entre esses seres, é o que leva muitas vezes os casamentos a se perderem, né? Não há mais interesses, não há objetivos, né? Não há congruência de ideias, não há mais razão, então, para aquelas pessoas ficarem juntas. Pois bem, uma pergunta que eu me fiz ao longo do estudo é: será que existe planejamento para o casamento, né? Será que quando estamos no plano espiritual, também fazemos um planejamento com quem vamos casar, né? Com quem vamos nos unir ou constituir uma família? A gente já viu em algumas outras palestras, inclusive aqui do NIS, né, que o planejamento espiritual ele traz as linhas gerais, as condições gerais que nós vamos passar agora nessa nova encarnação. Mas não traz os detalhes, porque os detalhes dizem respeito ao nosso livre-arbítrio, né? As atitudes ou as escolhas que nós vamos tomar ao longo da vida é que vão definir o nosso caminho. E esse planejamento, então, ele é um planejamento dinâmico, né? Na medida que nós vamos tomando escolhas, seguindo por determinados caminhos na nossa vida, esse planejamento ele vai acontecendo e ele vai também se adaptando, né? Aquilo que precisamos cumprir, as metas que precisamos cumprir na atual encarnação, elas nos serão colocadas, né? Teremos que passar, serão colocadas à nossa frente, à nossa disposição para cumpri-las. Mas
como elas vão se dar, isso tudo vai sendo ajustado ao longo da nossa caminhada. Pois bem, eu fui lá no livro O Consolador, de Emmanuel, que na pergunta 179 é feita a seguinte questão. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Ou seja, é uma imposição prevista inclusive pelo planejamento reencarnatório? A resposta é: o matrimônio na Terra é sempre resultante de determinadas resoluções, né, determinadas decisões, tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, ou seja, tomadas sim no planejamento espiritual. Sejam essas decisões por orientação dos mentores mais elevados, quando aquelas entidades, aqueles espíritos, não possuem a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, para tomar suas próprias decisões, né? São espíritos ou ainda ignorantes, ou são espíritos que estão numa condição evolutiva, moral e psicológica ainda muito conturbada por conta de atitudes que tomaram em vidas anteriores e que vão ter o seu planejamento reencarnatório decidido pelos espíritos que o auxiliam, né? Uma reencarnação que a gente chama de compulsória, com regras e com questões que já serão definidas. Ou, continuando o texto, em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então, em alguns casos, né, o casamento ele vai estar sim previsto como uma necessidade, como uma obrigação, mas em outro não. A gente tem ali o regramento geral das pessoas que deverão passar pela nossa vida, dos espíritos com os quais deveremos nos relacionar, mas estará ali sob o nosso livre-arbítrio se vamos determinar se vamos casar, se vamos nos unir, se vamos escolher determinadas pessoas ou não. Aquelas pessoas passarão pelas nossas vidas, né? Teremos relações com elas, teremos determinados vínculos com elas, mas não necessariamente sob a forma ou sob a formalidade do casamento que nós conhecemos. Vamos em frente. Questão 175, também do Consolador. Preponderam nesse instituto divino os elos de amor, fundidos nas experiências de outras eras, né? Quantas pessoas que se reencontram agora nessa jornada e que estabelecem esse vínculo baseado no amor, baseado na sintonia, na afinidade de uma construção que vem de tantas outras vidas, né? É aquela alma gêmea, a metade da laranja, aquela pessoa que você encontra e que fala, nossa mãe, essa pessoa me completa realmente. Todavia, nesses casos também, ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas aos futuros. Também nesses encontros matrimoniais, né, teremos relações com espíritos que no passado não foram necessariamente espíritos que tivemos boas relações, mas que, através do instrumento do casamento, teremos agora, né, que ressintonizar, teremos que transfundir os nossos sentimentos para reharmonizar com essas pessoas, né, para transformar aqueles sentimentos pregressos de ódio, de raiva, de mágoa, de vingança, em sentimentos mais nobres. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Olha que papel bonito, né, que o casamento estabelece para esses espíritos que talvez venham se degladiando há tanto tempo e que vão, através desse amor, dessa nova construção agora, se purificar,
né, se elevar com um novo sentimento e resolver essas questões do pregresso. Muito bem. No livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, ele traz uma proposta de classificação dos casamentos, que nós vamos ver aqui rapidamente. Muito bem, o primeiro deles são os casamentos que ele chama de acidentais, né? Que ocorrem por questões de uma atração momentânea, de almas ainda inferiorizadas. São aquelas pessoas que vão se encontrar, que se veem, se conhecem, se aproximam, e daí surge ali um interesse, né? Surge um enlace, surge uma relação sem qualquer ascendência espiritual. Elas utilizam do seu livre-arbítrio, né? Construindo o seu destino, e vão ali estabelecer uma relação. Não havia planejamento, não havia programação, é fruto de um livre-arbítrio, né? E que a partir dessa encarnação vai se estabelecer, então, uma nova relação, um novo vínculo entre esses dois espíritos. Uma segunda classificação são dos casamentos chamados de sacrificiais, né? Em que entre aqueles dois espíritos existe uma diferença evolutiva entre eles. Nesse caso, Deus está permitindo o encontro entre uma alma iluminada e uma alma inferiorizada, uma alma mais ignorante, com o objetivo de que a alma iluminada ela possa ajudar essa alma inferiorizada a progredir. Então reúne uma alma virtuosa, né, com uma alma com sentimentos ainda um pouco mais negativos, um pouco mais pretéritos na jornada evolutiva. E dessa maneira, então, o casamento ele se torna uma espécie de um sacrifício, né? Porque aquela alma iluminada que já conseguiu adquirir um crescimento moral espiritual, já conseguiu adquirir uma certa felicidade, vai ter que batalhar bastante para que aquele espírito mais inferiorizado possa vencer os seus resquícios morais, né? Possa vencer as suas dificuldades psicológicas e comportamentais, né? E essa alma evolutiva possa puxar esse espírito inferiorizado para cima, né? Com isso, há muitas dificuldades de relacionamento, a dificuldade de compreender o outro, né? De entender porque aquela pessoa tem um pensamento tão diferente, né? E isso é bastante comum, a gente consegue pensar, né, alguns exemplos, a gente talvez até consiga se encaixar nesse tipo de relação, mas esse não é o propósito. Na medida que a gente vai lendo aqui, né, o que propôs Martins Peralva, não é para a gente ficar pensando assim, esse aí é o meu casamento, o meu sacrificial, você não sabe o sacrifício que eu estou passando aqui com o meu marido. Não, não é para a gente fazer isso, né? Mas é para a gente entender os diferentes propósitos que o casamento opera para nós, né? Quais são as possibilidades que a gente tem de aprender com essa relação. Muito bem, uma outra classificação são os casamentos provacionais, né? Um reencontro de almas para reajustamentos necessários à evolução de ambas. E esses, sim, são os mais frequentes, né? São dois espíritos que estão se encontrando num lar, onde muito provavelmente haverá desarmonia, desconfiança, conflitos morais, né, dores, muitas vezes tragédias, né? E Deus permite esse encontro, né, para que sobre a lei da fraternidade, né, sobre as dificuldades daquela luta diária, comum, possa nascer ali uma compreensão, possa nascer a boa vontade, possa nascer a tolerância, a humildade, que vai fazer com que esses espíritos restabeleçam a sua harmonia, a sua conexão e possam superar essa etapa de desavença e passar então a brotar dentro deles um sentimento mais generoso e mais amoroso. Muito bem. O próximo tipo de casamento são os casamentos afins.
esse a gente já pode ter uma ideia, esse a gente já pode ter uma ideia, né, do que seja. São aí sim aqueles espíritos que já possuem uma afinidade, né, já possuem uma sintonia, um propósito comum. São corações amigos, né, que compartilham afetos e que vão se encontrar agora, né, para cumprir ali, para construir um lar amoroso, aconchegante, para receber filhos, eventualmente, né, de que também vão construir uma relação muito feliz e positiva com esses filhos. Muitas vezes esses filhos são espíritos também ainda ignorantes, necessitados de evolução, necessitados de aprendizado, e essas almas afins vão conseguir oferecer tudo isso para eles. E por fim, os casamentos chamados de transcendentes, que já são almas, né, ainda mais iluminadas, engrandecidas no bem, né, que vão constituir aí no plano físico obras magníficas de prestação de caridade, de cumprimento de realizações de interesse geral, né, se dedicando ao amor puro, santificado, à prestação de doação para o próximo integral. Então, são distintos tipos de espíritos, qualidades de espíritos, personalidades, né, se juntando, se amarrando em relações dos diversos tipos também, né, e que vão cumprir aí as suas tarefas definidas para essa atual jornada encarnatória. Mas vamos em frente, então, agora sim nos aproximando então da separação conjugal, né? Não há divórcio, não há separação conjugal que esteja programada, né? Ela é fruto, sim, de um livre-arbítrio, e ela é fruto de uma série de consequências daquela relação, né? Seja de um desgaste psicológico, seja fruto dos interesses materiais terem se rompido, né? Seja fruto dos problemas em relação aos seus familiares, seja consequência do nascimento dos filhos e da nova forma de viver que será necessária ter dali em diante e que acaba não mais encaixando naquela relação, né? Seja fruto do distrato, da violência às vezes empregada por um, enfim, existem N razões, né? Existem até não mais existência de um sentimento amoroso, né, de uma alegria, de uma paixão. A gente poderia ficar aqui a noite toda enumerando as consequências, ou as causas, melhor dizendo, da separação conjugal. Mas é importante dizer que ocorre não por um planejamento reencarnatório, mas por consequência das decisões que vamos tomando, das relações que vamos estabelecendo. Ocorrem por consequência do nosso livre-arbítrio. Mas vamos explorar um pouquinho mais. Muito bem. O que o Espiritismo, então, diz sobre a separação? Vamos explorar algumas obras em relação a isso? Primeiro, Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulozinho falando sobre o casamento e divórcio, capítulo 22, e olha só que frase interessante que lá é colocada. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. Muito bem, então o divórcio ou a separação conjugal, ela é uma lei de Deus ou ela é uma lei humana? A gente sabe que esse tipo de organização social e de dissolução de uma relação é um regramento colocado pelas leis humanas, não é um regramento colocado por Deus. Por Deus são colocadas as grandes leis, né? As leis gerais da natureza, as leis do progresso, a lei do amor, a lei do trabalho, etc, etc, né? O planejamento, aquilo que viemos cumprir, né? O que temos de aprender, a necessidade de nosso crescimento, também está mergulhado aí dentro dessas leis gerais. A gente pode aprender e crescer por inúmeras maneiras, né? A lei geral é essa lei do progresso do espírito. As formas como nós vamos progredir podem ser de inúmeras maneiras. Portanto, a separação, ela não é fruto de uma lei divina, né? Os espíritos precisam se separar. Não, ela é fruto de uma organização social.
das leis humanas e, por isso, sim, o casamento, os vínculos estão sujeitos a mudanças, né? Se a gente for olhar, inclusive nas outras culturas existentes hoje, a gente vai ver que o casamento e a separação, ou as relações entre marido e mulher, ou as relações entre dois seres, entre dois espíritos, elas são regradas de diferentes maneiras, nas diferentes sociedades, nas diferentes culturas, nas diferentes religiões, reforçando que são regras colocadas pelos homens, né? A regra de Deus é: os espíritos precisam se encontrar, precisam se harmonizar, precisam progredir. A forma que eles vão fazer, pouco importa. O livre-arbítrio está aí para que os homens definam o caminho que devem tomar. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado, né? Aquele casal que já não tem mais uma relação amorosa, uma relação afetiva, interesses comuns, né? E o divórcio vem apenas separar o que já está intimamente separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens, com as suas escolhas, com seu livre-arbítrio, já fizeram. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. Já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Já naquele tempo, pelas leis trazidas a Moisés, já se previa ali uma forma de dissolução dos vínculos. É claro que adequada aos costumes, né, e a própria evolução intelectual daquela sociedade, daquela época, né? Aqui você vê que seria possível despedir as mulheres, né? Como se a mulher fosse um objeto, um contrato que pudesse ser dispensado. Mas era o entendimento e era a organização daquela época. Mas Jesus já chamava a atenção de que, é claro, os espíritos, sim, podem dissolver as suas relações, né? Por quê? Porque o que é mais importante? É mais importante a gente cumprir, né? Ou a gente se obrigar a ter uma relação, porque a gente acredita que precisa cumprir uma determinada tarefa, uma determinada missão com aquele espírito, mesmo que com isso a gente tenha que arcar com a nossa infelicidade, mesmo que com isso a gente tenha que arcar com a violência, né? Mesmo que seja um sacrifício extremo a ponto de gerar a nossa infelicidade. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente busque o nosso crescimento, a nossa felicidade, o amor ao próximo. Se já não somos mais capazes de compartilhar essa felicidade, esse crescimento e esse amor com aquela pessoa, não há problema nenhum que a gente desfaça esse vínculo. Mas o que é mais importante? Que mesmo desfeito esse vínculo, todo esse amor, todo esse respeito, né, ele continue sendo exalado e aplicado em relação àquela pessoa que não é mais o nosso cônjuge. Esse é o mais importante. A gente pode tomar rumos diferentes, mas que a relação que vai continuar sendo estabelecida com aquela pessoa, principalmente se ainda houver filhos, que seja uma relação respeitosa, que seja uma relação amorosa, que seja uma relação calcada no perdão, né? E que a gente possa seguir rumo à nossa felicidade com outras relações, ou sozinho, com outros casamentos, não importa, né? Mas o vínculo que se estabeleceu com aquela pessoa que já nos relacionamos, que ele possa ser mantido de maneira harmoniosa, porque assim continuaremos cumprindo os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, que a gente precisa ter no nosso entorno qualquer pessoa, né, com trato com respeito, com trato com caridade, com trato com perdão, amor e etc. Ainda seguindo, vamos dar uma olhada em mais dois livros sobre essa questão da separação. Evolução em Dois Mundos, né? André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual,
somos de parecer não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, né? A gente não pode se separar por questões banais, né? Qualquer briga, qualquer problema, qualquer incongruência, qualquer pensamento diferente, não, eu vou chutar o balde, vou largar isso tudo, não quero mais saber. Não, não é por isso, né? E aí a gente começa a se conectar com a mensagem de Emmanuel lá no início da palestra. A gente deve persistir, a gente deve tentar, a gente deve buscar que aquela relação se torne a melhor e mais harmoniosa possível. Continua o texto. Porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. O compromisso que se é estabelecido, ele é consequente de muitas vidas e é consequente de compromissos assumidos anteriormente, né? E por isso ele não deve ser largado por nada, a qualquer momento, de qualquer jeito, né? A gente precisa tentar, da melhor forma possível, cumprir com esses compromissos. Ter uma relação harmoniosa dentro desse vínculo. Por isso que eu acabei de dizer, independente de estar casado ou não casado, esse vínculo, essa relação, ela vai precisar ser harmoniosa com qualquer pessoa que seja. Vamos ver agora Joana de Ângeles em SOS Família, psicografia de Divaldo Franco. Imprescindível que, antes da atitude definitiva para o desquite ou divórcio, tudo se envide em prol da reconciliação, ainda mais considerando quanto os filhos merecem que os pais se imponham uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade dele. E a Joana vai trazer um ponto fundamental, né? Quando existem filhos nessa relação, quando existem outros espíritos dependentes de nós, para com os quais nós temos uma responsabilidade, uma obrigação ainda maior, essa união, a permanência dela ou o desfazimento dela, precisa ainda assim ser muito mais respeitosa, né? E que esses pais eles possam estabelecer entre eles uma relação de harmonia que seja capaz de proporcionar o melhor aos seus filhos, porque eles continuarão responsáveis pela sua educação, pelo seu crescimento, né? Pelo seu amadurecimento, pelo o norte que essas crianças precisarão ter. E o norte que elas precisarão ter é de uma relação de respeito, de educação e de harmonia. E é tão bonito quando a gente vê pais separados, que já até estabeleceram outros casamentos, outros vínculos, mas que conseguem ter uma relação de amizade, uma relação de respeito, né? Uma relação em que eles conseguem conviver em conjunto de maneira feliz, mostrando para os seus filhos que, olha, independente de qualquer coisa, nós ainda somos seus pais, nós ainda conseguimos nos relacionar muito bem e nós vamos construir conjuntamente a felicidade de vocês, nossos filhos. Não é difícil, não é impossível, né? A gente precisa construir isso, a gente precisa buscar construir essas relações. Vamos em frente. O divórcio com vezes não é o caminho salvador quando lutas se agravem. Ninguém colhe flores de plantios de pedras. Só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o próprio tempo. Só o perdão incondicional apaga as ofensas. Apenas o bem extingue o mal. Então, independente do motivador daquela separação, e não se deve ficar buscando os culpados para aquilo ter acontecido, né? A gente precisa perdoar. E a gente precisa colocar o bem acima do mal ocasionado pela separação. A gente precisa colocar dentro de si o perdão, né? E tentar da melhor maneira possível restabelecer uma relação de respeito, né? Não precisam ser os melhores amigos, não precisam ser os confidentes, mas minimamente precisam ter
uma relação de respeito entre eles, né? Sabendo, inclusive, respeitar os próximos caminhos que aquele outro espírito vai tomar. O estabelecimento de novos vínculos afetivos, de novas relações familiares, crianças que porventura venham dessas novas relações. A gente vai precisar respeitar e compreender isso tudo, né? Mas calcar esse vínculo anterior numa relação de respeito. Acho que essa é a palavra principal. E aí eu achei muito bacana um vídeo que eu assisti de uma palestrante chamada Ana Ariel, que é uma pessoa que tem um canal no YouTube, que fala de espiritualidade, fala de comportamento humano, fala um pouco de psicologia, né? E a Ana Ariel, ela conta nesse vídeo sobre divórcio, sobre o processo que ela passou, né, na sua separação conjugal. E ela faz uma reflexão muito interessante. Ela diz assim, que a gente precisa ressignificar a posição que o ex-marido ou a ex-esposa ocuparam, né? E ter uma postura de gratidão em relação a eles. Por quê? Porque foi com eles que durante algum tempo, né, nós compartilhamos a atual jornada, foi com eles que nós passamos por experiências conjuntamente, experiências que geraram aprendizados, né? Aprendizados que incluem termos tido um cônjuge, um amante, né, nessa posição de desejo sexual, um pai, né, eventualmente a sua família que veio junto, né? Ou seja, essas pessoas fizeram parte da nossa vida durante um tempo. E graças a elas, somos o que somos hoje, criamos as forças que criamos hoje, colhemos os aprendizados que temos hoje, né? O amadurecimento dentro de nós. Então, temos que ter, sim, uma postura de gratidão. Temos que recolocar ou ressignificar aquela posição de ex-mulher, de ex-marido, né, nessa posição de que alguém que passou pela nossa vida e que teve um papel importante nisso. Então ela continua, mesmo que nos relacionamentos mais difíceis, possamos um dia sim ter uma postura de amor em relação a eles, ter uma postura de alegria, principalmente acompanhada de uma postura de perdão, né? São pessoas que colaboraram conosco para a nossa evolução eterna. Elas participaram de um pedacinho da nossa vida eterna, assim como tantas outras pessoas vão participar de um pedacinho da nossa vida eterna. Então, que tenhamos sim uma postura de gratidão em relação a elas. Vamos em frente. Bom, já começamos a falar dos filhos, né? Igualmente, tal como tivemos dentro do nosso planejamento a necessidade de reencontro com esse espírito do pretérito, né? Agora na nossa condição de namorado, de marido, de amante, de alguém com quem temos uma união estável, igualmente os nossos filhos também, né? Nós temos relações anteriores. Sim, o recebimento dos filhos está dentro do planejamento reencarnatório. São espíritos que precisam estar novamente conosco, né, para se harmonizar, para aprender, para crescer, e com os quais nós temos uma responsabilidade gigantesca. E lá ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 22, traz o seguinte texto: quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos, que fossem dois a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. E podemos fazer isso estando juntos, casados ou estando separados. Somos capazes de fazer isso sim. Precisamos batalhar para conseguir isso. Pois bem, já chegando então aqui já a parte final da nossa palestra, eu quero retomar lá a primeira mensagem que nós começamos, né? Mensagem de Emmanuel, quanto puderes, para que a gente possa agora reler a mensagem com esse olhar de tudo isso que refletimos até agora, né? E eu quero chamar a atenção
para o título da mensagem. Emmanuel está falando sobre tudo isso que devemos tentar fazer, mas ele coloca uma condicional que é muito importante, que é o quanto puderes. E isso faz toda a diferença. Esse quanto puderes não é um quanto puderes, eu vou resolver isso facilmente. Se me der dor de cabeça, eu vou me livrar logo desse problema. Não tenho paciência, não tenho mais saco para ficar batalhando por isso. Não é esse o quanto puderes que o Emmanuel está pedindo. O Emmanuel está pedindo que esse quanto puderes seja um quanto puderes de esforço, de tentar ao máximo, de tentar até o final, né? De ser benevolente, de ser tolerante, de repetir, de errar, de acertar, de não achar que não há luz no fim do túnel, de que não deu certo dessa vez, não vai dar na próxima. Né? É um quanto puderes de resiliência, de esforço, de tentativa e erro. E qual é o limite desse quanto puderes? O limite é quando a coisa ou a relação não ser mais sustentável. É quando, por exemplo, entra a violência nessa relação. É quando entra um assédio psicológico. Né? É quando entra uma violência psicológica nessa relação. É quando entra um sacrifício extremo, né, que leva, eventualmente, ao adoecimento, que leva aos vícios, das drogas, da bebida e etc. Então, o que Emmanuel está nos dizendo é: vamos tentar, vamos nos esforçar, não te afaste do lar, mesmo que ele te pareça uma fornalha de fogo e aflição. Né? Tenta se harmonizar com a sua esposa, mesmo que ela seja incompreensiva e exigente. Você pode estar num tipo de relação em que você é um espírito que já está um pouco mais esclarecido, que já está um pouco mais evoluído, que precisa ajudar aquela pessoa. Essa sua condição de melhor evolução ou de melhor crescimento não te coloca acima dela. Não é uma posição submissa, né? Mas é uma posição de prestar a caridade em relação a ela. Ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Tolera o companheiro áspero ou indiferente, mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Mesmo que ele te jogue para baixo, né? Mesmo que ele não te entenda, mesmo que ele não te estimule ao crescimento profissional, ao crescimento intelectual, ao crescimento espiritual. Mas então, sabedor de todas essas dificuldades, sabedor de um compromisso que nós temos reencarnatório, sabedores da necessidade de progresso, de evolução, né, e da necessidade de que essas relações se estabeleçam, a que a gente possa dar o nosso melhor em relação a ela, e que a gente possa ir batalhar, trabalhar até quanto pudermos, né, porque certamente teremos os frutos, né, da conquista, da transformação daquela pessoa para uma pessoa melhor, ou mesmo a conquista da nossa transformação íntima, de novos valores, de forças que construiremos intimamente a favor de nós e de todos os que nos cercam. Bom, meus queridos, deixa eu me ver se eu tenho mais um slide aqui, que o meu computador congelou. Sim. Emmanuel termina essa mensagem. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à sabedoria divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor. Amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais belas lições. Todo sacrifício vale a pena, porque os louros, as vitórias, as consequências positivas desse sacrifício estarão incrustadas em nosso espírito para a nossa vida eterna.
e serve então de um crescimento sólido e perene para o restante da nossa jornada, incluindo as nossas próximas reencarnações. Meus queridos, espero que eu tenha conseguido então trazer um pouco mais de esclarecimento sobre o tema da separação conjugal. Os nossos canais do Lar Irmã Zarabatana continuam à disposição de todos, seja o e-mail, seja o site, seja o Facebook, para que vocês possam enviar seus comentários, enviar suas perguntas, propor novas palestras, e estaremos muito satisfeitos em receber esse retorno e essas sugestões. Agradecemos muito a presença de vocês, a companhia de vocês durante essa palestra, agradecemos a espiritualidade pelos ensinamentos e nos encontramos numa próxima ocasião.